Boa tarde a todos. Acredito que agora já temos quórum, certo? Bom, começar agradecendo a presença de todos aí nesse dia friozinho de julho. A gente vai começar a nossa reunião com uma apresentação da PRDU, certo? E depois a gente entra na ata e no expediente para cumprir a nossa pauta. Por favor, Rosângela. Rosângela, sim. Boa tarde. Eu vou apresentar os projetos que a PRDU está acompanhando, né? Que foram considerados projetos estratégicos. Então, os projetos que eu vou estar apresentando, eles fazem parte da Estratégia Corporativa Universidade Digital e Gestão por Processos. O objetivo desses projetos terem sido escolhidos é que eles têm um potencial para reduzir, né, demandas de contratações de funcionários e administrativos, né, também contribuir na diminuição da carga horária administrativa dos docentes, reduzir tempos de tramitação de processos, né, e, sempre que possível, né, que essa tramitação não seja mais por papel. Também garantir a integridade, né, e rastreabilidade e segurança da informação, bem como a adequação de garantir, né, que esses documentos e esses dados sejam bem armazenados e da forma correta. Também possibilitar, né, a geração de indicadores para diversos processos e serviços. A atuação da PRDU e, na verdade, da administração central nesses projetos vai da definição do escopo e de propostas, né? Também na definição e estratégias de treinamento das equipes, validação e análise do processo da modelagem e também acompanhamento na fase de desenvolvimento e implantação. Esses projetos são projetos que a professora Marisa está considerando muito importantes. O primeiro é mobilidade interna, então é um projeto que está em fase de planejamento e a ideia é possibilitar a mobilidade interna dos funcionários dentro da universidade para tentar ter um equilíbrio melhor aí com as saídas de pessoas que estão se aposentando sem a contratação de novos funcionários. O projeto de gestão centralizada e controle orçamentário financeiro de projetos de infraestrutura está em fase de planejamento e de definição também de ferramentas. A professora Marisa parece que já andou conversando, então, de possibilidades de usar o BI, então ainda está em análise a parte de definição das ferramentas para fazer isto. Então está em fase de planejamento. O projeto de gestão matricial de despesas e orçamento base zero, a parte de gestão matricial de despesas estavam sendo feitas acompanhamento praticamente de 3 despesas da universidade, a repografia, limpeza e telefonia, mas como um aprendizado para ver como que vai ser acompanhados as despesas e está tendo uma discussão também de talvez começar pelo orçamento base zero. Então, seria fazer um orçamento não em cima do que já existe, mas começando. Então, parece que eles estão sendo planejados ainda. A centralização de infraestrutura e serviço de TI Data Center, né, que isso está mais com a administração central, está sendo acompanhado. A posição que eu estou trazendo é uma posição que foi mostrada para a COPEI agora em junho. Então, está em andamento, está com problema de falta de recursos, aí computacionais e financeiros, mas está andando, né? O oferecimento de disciplinas da DAC também é um projeto que está sendo acompanhado mais
pela administração central, é migrar, né, todos os desenvolvimentos da máquina, os programas que ainda estavam na máquina IBM para outro ambiente. Também foi acompanhado agora em junho, então isso aí está praticamente 80% realizado. E tem 13 projetos que se enquadram mais naquelas estratégias que eu falei, que são esses projetos que tinham sido escolhidos como projetos estratégicos dentro da Unicamp. O primeiro foi o redesenho e informatização do processo, né, de relatório de atividades docente. Foi desenvolvido um sistema que a gente está chamando de RAD, já está concluído. Foi implantado de uma forma ainda com tramitação manual em julho e a partir de setembro completamente com tramitação digital. Ainda tem melhorias que podem ser feitas, mas em termos de projeto está concluído. O redesenho e informatização do processo de pós-doutorado, ele está 50% realizado. Não tem uma data prevista, porque depende da aprovação de regras de instâncias superiores. O redesenho e informatização do processo de pesquisador-colaborador está 80% realizado. Falta mais ou menos 2 meses e meio aí para términos do desenvolvimento e testes. O redesenho e informatização do processo colaborador me parece que está suspenso, eu não consegui checar essa informação, então eu acabei não trazendo. Desenho e informatização do processo de professor visitante também está aguardando normatização, ainda não foi iniciado. Implantação do sistema e-social, a primeira fase, ele está 50% realizado e agora está numa fase de readequação de layouts. O projeto de redesenho e informatização do processo de designações está suspenso. O processo de redesenho e informatização do processo de probatório docente PAEP, a parte de probatório docente está completamente concluída e a parte de probatório PAEP está praticamente 70% já em andamento, né? Já realizado, digamos. Então, falta pouco aí para terminar esse projeto. A implantação do processo de informatização de certificados digitais de cursos de extensão foi 5% realizado e depende da atualização de normas. Acompanhamento da implantação do processo informatizado de certificados digitais de cursos de pós-graduação Lato Sensu e Profis, ele está 90% realizado e precisa de definições regimentais. O redesenho e implantação do processo informatizado de defesa e homologação de teses foi concluído a partir de 1º de abril de 2017. Todas as unidades já aderiram, então está completamente automatizado. A implantação do processo de avaliação institucional do HC está em fase de planejamento, já tem algumas ações planejadas em andamento. E o desenho deve terminar agora em julho, o redesenho desse processo. O desenho e implantação dos processos de informatização para acompanhamento dos projetos do Planes da Unicamp, contemplando as etapas de desdobramento das estratégias em projetos prioritários, identificação de indicadores e acompanhamento, está sendo feito pela CGU, já foi escolhida a ferramenta, já foi apresentado para o professor Marcelo e já foi apresentado na reunião da COPEI, que aconteceu em junho, então está praticamente 50% realizado em fase já de términos da implantação. Então, o que eu tinha para apresentar em termos de projetos que estão sendo vistos, né, pela PRDU e pela administração central seriam esses e o status deles. Obrigado, Rosângela. Alguém tem alguma dúvida? Eu queria saber se vocês têm alguma norma para desenvolvimento desses projetos, alguma metodologia, não apenas na parte de desenvolver, mas que ferramentas utilizar, onde sediar,
os servidores, as bases de dados, se tem alguma coisa, se vocês estão fazendo isso de maneira homogênea, todos do mesmo jeito ou não? Em termos de metodologia, a gente está procurando, sim, sempre fazer os redesenhos usando ferramentas de preferência, ferramentas livres, né, de software livre. Com relação às plataformas, aí depende muito do que está sendo feito, né? Então, os projetos normalmente que são desenvolvidos pela DGRH são desenvolvidos no ambiente deles, e alguns nossos, como o sistema de relatório de atividades docentes, também acabamos utilizando a plataforma da DGRH em termos de servidores, né? Então, eu não sei te responder daqui para frente como que fica, se vai ter mudanças nessas, da forma como vai se ver isto. Mais alguém? Então, acho que eu posso agradecer a Rosângela, obrigado. E a gente segue com a pauta. Bom, o primeiro item é a ata, né? Da reunião de 23 de junho. A Fabiana vai projetar ali para... Alguém tem alguma observação sobre essa ata? Nenhuma observação? Posso colocar em votação, então. Coloco em votação a ata da reunião de 23 de junho de 2017. Favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Uma, professor Paulo e a Cláudia. Ok. Vamos entrar então no expediente e eu vou começar pelas justificativas de ausências. Bom, algumas pessoas fizeram manifestação de ausência, eu vou relatá-las agora. Professor Edivar, licença prêmio. Professor Eduardo Gallenbeck em férias, fora de Campinas. Professor Quinelato em afastamento. Professor Roversi fora do país em conferência. Professor Sérgio Ferreira em reunião na UFRJ. Outros membros titulares, professor Daniel Martins da PRP férias fora de Campinas. Professor Luiz Eduardo Barreto Martins em férias também. Membros suplentes gestores, tem uma correção a ser feita, né, Fabiana, que foi trocado o membro suplente da DAC, mas na pauta já tinha saído. Então, tem só uma observação a ser feita aqui, que entra o senhor Adalto Bezerra Delgado Filho, bem-vindo, em substituição à senhora Zilda Aparecida Rodrigues, certo? Então, acho que essas foram as justificativas de ausências. E podemos ir para os informes. Temos algum informe de inscritos? Não? Sistemas administrativos, temos algum informe? Não. Sistemas da área de saúde. Por favor, Cláudia.
Boa tarde a todos. Só queria informar que o novo sistema de gestão hospitalar do HC já passou pela fase de cadastro e agora em agosto eles começam com a fase de agendamento para 2018. Então, está em andamento. Obrigado. Sistemas de informação em pesquisas? Não. Gestão acadêmica? Não temos nada a informar. Obrigado. Arquivos e bibliotecas? Não. Não temos nada a informar. Obrigado. Gestão de recursos humanos? Nenhum informe. Bom, acho que cobri todos os sistemas. Deixa eu ver o que temos aqui. Com relação a informes da CETIC e do CCUEC. Bom, acredito que vários de vocês devem ter participado de alguma reunião com a PRDU sobre essas contingências e planejamentos de projetos, etc., né? Então eu tenho um breve relato aqui só sobre a reunião de 11 de julho, né, que teve a participação da gente lá, né, representado pelo Queiroz. Nós temos prestado bastante atenção nessa linha de prioridades, etc., nesse orçamento desses projetos, devido à importância do projeto de nuvem para o projeto de centralização de data center, etc., que é um dos projetos, inclusive, que foi mencionado aqui pela Rosângela como estratégico. Então, no momento, nós temos alguns projetos relacionados a nuvens listados ali, mas alguns já em conclusão, né, já em implantação, então não serão afetados. Nós temos um projeto relacionado a aumentar a segurança física, né, do data center. Esse está com o recurso contingenciado por enquanto, foi pedido para ser adiado. Basicamente a gente reforçar as paredes e etc. Uma reforma física mesmo do data center, dado os equipamentos, o valor dos equipamentos e principalmente da informação que vai ser migrada para lá com a centralização dos data centers. Então a gente está preocupado em tentar elevar o nível de segurança. Esse acho que o Queiroz me corrija, mas é o único que está oficialmente adiado no momento, né? O resto ainda está em andamento ou já está sendo finalizado para a aquisição dos equipamentos já em implantação e instalação, etc. Isso vai nos possibilitar fazer um primeiro estágio aí, né, do projeto de centralização dos data centers. Então, junto à CGU, está tendo um estudo, como a Rosângela relatou ali, para fazer uma priorização, vamos colocar assim, das unidades que vão ser, porque não tem como fazer todo mundo ao mesmo tempo, obviamente, certo? Então, existe uma lista. Paulo, me corrija, mas já temos aí o planejamento de iniciar com a prefeitura. Se eu estiver errado, você me corrija. Prefeitura e depois órgãos da reitoria, do gabinete do reitor, certo? Então, nós vamos ter um questionário que vocês vão receber para a gente fazer o levantamento do parque, de software, de máquinas, etc., que quando for o caso da unidade passar por esse processo de centralização, a gente vai precisar coletar um monte de informações para conseguir dimensionar se temos recursos, se não temos e etc. Então, a priorização é porque hoje nós não temos recursos, porque a nuvem não está completamente implementada, então vai ser feito por fases, certo? Então, na primeira fase vai ser iniciado com a prefeitura, que já tem alguns serviços já centralizados lá na nuvem, então foi um início meio natural por razões técnicas.
Depois a CGU colocou uma demanda de termos aqui um estudo sobre o gabinete do reitor. Existem vários órgãos ali, né, embaixo. Então, a gente tem que entender exatamente a dimensão disso para depois projetar quais outras unidades conseguiríamos atender neste momento. Mas isso está em andamento e está em fase de coleta dessas informações para o planejamento da migração em si. Nós temos um projeto de financiamento com a FAPESP, que é usado para manutenção e compra de equipamentos para a rede Unicamp, etc., né? A gente conseguiu uma extensão no prazo do projeto de 2016, que ainda temos recursos. Então, o novo prazo de vigência passou para final de maio de 2018. Então, temos aí um recurso garantido para equipamento aí nesse período. Foi, na verdade, menos do que havíamos pedido 12 meses, a FAPESP deu 6, certo? Não sabemos se depois desses 6 haverá, não está claro ainda que haverá a possibilidade de uma nova extensão, caso a gente não consuma todos os recursos nesse período. Então, vamos ter que estudar um pouquinho o planejamento desse investimento, para que não tenhamos que devolver o dinheiro sem utilizar. Mas conseguimos mais 6 meses. Outra boa notícia é que nós tivemos uma comunicação de receber uma verba adicional via FINEP. Basicamente, alguns projetos tinham verbos sobrando e a administração coordenou essas sobras para que fosse investido na nuvem, para que a gente pudesse alavancar a expansão da nuvem e toda essa centralização de sistemas corporativos. Então, a FINEP autorizou em torno de R$800 mil, certo? Para que a gente consiga aumentar um pouco mais aí o nosso parque. Vamos ter novos nós, basicamente, o planejamento é novos nós, software e licenciamento de GBICs, né, para esse montante. Ok? Deixa eu ver se temos mais algum informe. Acho que... Acho que é isso. Tem um ponto aqui que foi levantado, eu acredito, 2 reuniões anteriores para a gente ter um status, que é sobre aquele ponto da adoção do e-mail institucional, de uma aplicação para os novos funcionários já serem cadastrados com e-mail @unicamp, para que os serviços em geral possam adotar esse como único meio, ponto focal de comunicação com os funcionários. Eu queria saber se o representante da DGH tem algum status sobre isso, porque está na minha lista aqui para ter a informação. Acho que boa tarde. Até onde eu sei, eu estive de férias, voltei agora, e o Kurt acompanhou junto com o Gilmar. Parece que o Centro de Computação liberou, né, o acesso ao cadastro, é isso, né, Thiago? E a gente já buscou esses dados, esses e-mails, né, de todos. E você quer colocar? Acho que é melhor você, como informática, porque eu não estou a par dessa. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. O Centro de Computação liberou os dados que já tem cadastrado de e-mail institucional para a gente jogar na nossa base e comparar com o que a gente já tem no cadastro do sistema de gestão de pessoas. Agora, a próxima etapa é avaliar o que falta para definir, a DGRH definir como uma norma para essa criação na admissão do funcionário. Tá. Então está nesse ponto. E como é que está a situação dos novos funcionários? Os novos funcionários já estão entrando, para a gente não criar não aumentar o backlog? Os novos já estão sendo, no ingresso, já colocando o e-mail institucional, que é o @unicamp. A dificuldade é das unidades que tem
que tem ainda o e-mail da unidade ou particular. É essa a dificuldade que a gente tem, se vai abolir ou não, mas a gente não definiu ainda enquanto DGRH e junto com a administração central. Por esses dias a gente deve estar fechando isso com a professora Tereza. Tá bom. Tá ok. Obrigado. Paulo? Desculpe tocar nesse ponto, mas eu tenho tido informações conflitantes sobre a implementação disso por parte da DGRH. Eu não sei se alguém mais ouviu o mesmo tipo de coisa, que isso já foi decidido aqui no ano passado, mas que a coisa não acontece na DGRH. Eu queria ter um esclarecimento real, desde quando todos os funcionários estão recebendo um e-mail quando entram. Então, professor, como eu e o Gilmar somos novos aqui na DGRH, a gente não tem acompanhado desde o Kurt é que está a par dessa situação, ele está de férias. Eu me comprometo a verificar isso saindo daqui com o Gilmar e talvez chamar a Silviane da DGRH e para a gente ver em que... Eu sei que os ingressantes atualmente, são poucos ingressantes agora, mas os que estão ingressando agora já estão já com e-mail institucional @unicamp, isso é certeza. Os anteriores que tiveram ingresso há 5, 6 meses atrás, eu não tenho certeza, eu não posso colocar aqui. E a dificuldade é os que já têm e-mails particulares ou da própria unidade. É essa questão que a gente não definiu ainda, porque não sei se a PI poderia colocar isso enquanto a área de saúde, que é a maior dificuldade. Pelo menos eu sei porque eu sou do HC, eu fui do HC. E lá no HC a maioria usa e-mail @HC. Eu não sei se a PI quer colocar alguma coisa, mas eu me comprometo a verificar isso. Eu não vou colocar nada aqui agora, mas eu me comprometo a verificar isso. Na próxima reunião eu posso trazer isso enquanto DGRH. O que a gente precisava era que isso não, o fato de a pessoa o usuário ter conta local não impede que a outra exista, e sei lá, informativos de como configurar um repasse para a conta preferida da pessoa, isso tem que fazer parte do pacote, para que essa implementação aconteça logo, @unicamp.br e acabou-se. Também concordo. Mas eu me comprometo a verificar isso ainda essa semana. Ok, obrigado. Bom, eu acho que eu cobri todos os informes. Não houve informes de inscritos. Então agora a gente passa para o item 3.3 da pauta, que é a mudança de normativa de serviço de diretório LDAP, certo? Então aqui tem, já tendo em vista aquela adoção da senha única, etc., né, estão tendo algumas ações para que a gente deixe cada vez mais robusto o uso do sistema de autenticação, para que a gente fique o mais coberto possível quanto a possibilidades de algum ataque, invasão, coisa do tipo. Então, essa é uma mudança que a gente achou, talvez não seja a única que venha, né, a existir nesse sentido, porque conforme a gente for implantando, talvez a gente vá descobrindo outras coisas a ser feitas, mas essa a gente resolveu colocar imediatamente porque considerou uma falha, vamos dizer assim, no texto, que abre uma brecha um tanto quanto séria, que não está especificado que a conexão com o servidor LDAP para fazer a autenticação deveria ser segura. Isso não está especificado no texto da normativa, e isso pode ser uma falha se alguém não implementar desse jeito. É a maneira que eu acredito, assim, a maioria das pessoas que forem fazer essa implementação vão fazer desse jeito, porque já percebem que essa é a maneira melhor de ser feita. Mas não está escrito na normativa que isso deveria ser assim, né? E pode abrir uma brecha de segurança, certo? Não sei se Queiroz quer acrescentar alguma coisa, mas eu acho que essa proposta aqui de mudança é só para corrigir esse ponto falho. Então reparem que no início tem lá
a adição de um texto com obrigatoriedade do uso do protocolo HTTPS para autenticação. Tá? É aí que vem essa parte que não era obrigatória, que pode trazer o furo de segurança em você não usar uma conexão HTTPS para passar a autenticação. Alguém quer fazer algum comentário? Precisa de algum esclarecimento extra? Muito bem. Bom, isso está no expediente, certo? Então volta para votação na próxima reunião. Bom, item 3.4. A mudança na regra CONTIC sobre o serviço de manutenção página web. Então, Queiroz, você pode só dar um esclarecimento maior sobre isso daqui? Isso aí seria uma mudança pontual, também tendo em vista uma revisão mais abrangente da GR 52. Já foi decidido que o docente aposentado tem direito à manutenção do endereço de e-mail Unicamp indefinidamente. Um problema que a gente recebeu recentemente são os websites que o docente mantém enquanto está aqui na Unicamp. Então, uma vez cessado o vínculo, o docente, na regra atual, ele pode ficar pedindo a renovação a cada ano. Tá? Mas nós temos sites de docente, pesquisa, coisas importantes, são muito reverenciados, etc. E eles não podem, por exemplo, se a pessoa esquecer, aí o site sair do ar, etc. Então, a ideia seria remover essa restrição de renovação anual e manter como e-mail. Quer dizer, o site de pesquisa, junto com o correio eletrônico, eles se manteriam indefinidamente ou até que a pessoa resolva retirar por conta própria, ou alguém que seja responsável por isso. Então, a modificação é apenas essa. Retirar a observação 4, então, quer dizer, o serviço de manutenção é válido para qualquer usuário permitido, e sem restrição de tempo. Essa que é a mudança proposta. Para complementar o que eu falei da GR 52, a dinâmica com que você tem novos serviços sendo acrescentados é muito grande. Então, fica muito complicado você manter dentro da GR 52 uma descrição de cada serviço desse. Tá? E, como eu falei, mais para frente nós vamos ter que revisar também os demais serviços. Você tem rede sem fio, você tem até mesmo impressão, e vários outros que em algum momento nós vamos ter que discutir como é que fica isso aí com relação aos docentes aposentados. No momento a gente está tentando resolver um problema mais imediato, que é essa questão dos sites criados pelos docentes. Tá? Isso me levanta coisa na anterior, a gente menciona explicitamente lá Start TLS e HTTPS. Uhum. Não seria o caso de simplesmente especificar um canal de comunicação seguro com apoio criptográfico? Sim. Porque aí remove tecnologias. Vai que amanhã seja outra coisa. Ok. Tá ok. O mecanismo não deveria... a ideia de digamos assim, parametrizar as normas. Em vez de a gente colocar os parâmetros dentro da norma, a gente faz referência numa outra norma paralela, você pode mudar facilmente, não tem que ficar chamando todo mundo aqui para mudar as nossas normas. Né? É só um parâmetro. Né? TLS, HTTPS deveria ser um parâmetro. Deveria estar fora da regra principal. Ok. Alguém precisa de mais algum esclarecimento? Mais alguma dúvida? Ok, então, item 3.5. Bom, a gente teve recentemente aí um grupo de trabalho, né, que propôs uma normativa de uso da nuvem, etc., que a gente já discutiu nas reuniões anteriores, mas tem um ponto sobre a nuvem computacional Unicamp que ainda precisa ser trabalhado, que é a sua sustentabilidade. Né? Então, a nuvem precisa de alguma forma se tornar autossustentável,
criarmos mecanismos para atrair recursos de investimento, seja de pesquisadores, seja de administração, etc., para que a gente não tenha todo esse esforço agora inicial na implantação de uma nuvem que, de repente, daqui 5 anos já está obsoleta porque não houve, né, um investimento contínuo. E então a gente, aqui dentro do CONTIC-CETIC, vai propor a criação de um grupo de trabalho para que isso seja estudado e que sejam propostos mecanismos que façam com que a nuvem seja de preferência autossustentável, isto é, como que o uso da nuvem por parte de um projeto de pesquisa, por exemplo, pode gerar recursos de volta para a própria nuvem, etc. Né? Por exemplo, ao invés do pesquisador investir milhares de dólares para comprar um servidor para ele pode comprar para a nuvem, usar na nuvem, e daí esse servidor ser compartilhado depois. Alguma coisa nesse sentido, certo? Então, a gente vai estudar ali tentar pegar pessoas com alguma afinidade com a área, etc., e entre os membros do CONTIC, ou até consultores externos ao CONTIC que tenham disponibilidade para participar, para que o quanto antes a gente consiga criar essas regras para que a gente, né, comece a girar uma roda de sustentabilidade aí para que a nuvem não sofra no futuro, certo? Então esse aqui é só um aviso e depois eu provavelmente vou conversar com alguns de vocês sobre isso, etc. E aí a gente traz aqui numa reunião próxima a lista de pessoas que vão trabalhar nesse contexto. Ok? Professor Custódio, item 3.6, você quer dar um status da revisão da GR 52? Tentar outra aqui, ela com 2. Boa tarde. Boa tarde. Nós não conseguimos nos reunir esse mês fisicamente para discutir as sugestões do professor Quinelato da FCM. Nós fizemos alguma tentativa de organizar as informações que a gente recebeu em relação à proposta apresentada e foram feitas algumas mudanças, mas o grupo em si ainda não fechou a discussão, não concluiu a discussão. Foi feito algum reparo no artigo 1º, alguma mudança de redação no artigo 1º, no artigo 3º e no artigo 5º da instrução normativa. Acho que o mais significativo é com relação aos serviços e protocolos da rede sem fio. Nós aumentamos a abrangência das possibilidades sugeridas no texto original. Tinha um questionamento também relacionado ao tempo de execução de serviços relacionados com rede sem fio nas unidades. Nós fizemos uma alteração, ao invés de colocar tempo hábil, que é uma questão bem arbitrária, né? A gente resolveu especificar dando uma indicação de que provavelmente o tempo mínimo deveria ser definido pela administração local. Mas o grupo em si ainda não concluiu a discussão e eu pediria que os conselheiros que tivessem outras sugestões em função do texto apresentado, que o fizessem, encaminhassem à Secretaria do CETIC e nós vamos tentar trazer a proposta consolidada na próxima reunião. Ok, obrigado. Eu acho que tem a gente podia ter só uma preocupação no sentido que o professor Paulo colocou agora há pouco no texto da ODAP, né? Quando formos citar serviços específicos, protocolos específicos, né, HTTPS ou WhatsApp, Gtalk, etc., porque a gente criar uma norma que o ano que vem talvez ninguém use o WhatsApp mais e comece a adotar outra mecanismo de troca de mensagem, etc., e a gente ter que ficar revisando isso o tempo todo, pode ser um tanto quanto
complicado. Então, eu não sei bem, porque você quer garantir um mínimo de serviços, mas não, se conseguirmos achar assim, o máximo de nomes genéricos para esses serviços que a gente consiga colocar, eu acho que é melhor para nós mesmos. O que o Paulo comentou é perfeitamente válido. A ideia do grupo de trabalho está exatamente nesse sentido. A GR52 ela está sendo reformada no sentido de eliminar a parte técnica. Tanto que o capítulo 11 foi completamente suprimido, existe um artigo praticamente que se refere à instrução normativa. Na instrução normativa é que a gente coloca eventualmente as especificações que podem ser alteradas. Então, está tudo certinho. Obrigado, professor. Então, aí, para a próxima reunião, a gente pode esperar no expediente um novo documento revisado com essas considerações. Tá, obrigado. Item 3.7 é autenticação centralizada. Paulo, você quer falar um pouquinho sobre isso? Bom, aquele grupo de trabalho, na realidade, está se fundindo com a equipe do CCUEC, que recebeu a delegação, a atribuição oficial de cuidar disso. E então a gente já teve uma conversa, eu fui participar de uma conversa com o pessoal do CCUEC, e a gente colocou todas as pessoas conversando entre si, né? Então a gente já tem, o CCUEC já tinha feito um esforço nisso aí, tem os protocolos são os mais utilizados, que a gente está contemplando são os mais utilizados, o Auth 2, né, que é e SAML, que são os dois que são utilizados em Facebook, em Google, etc., e parecem ser as coisas quentes do momento. A implementação em si, a gente escolheu uma de domínio público, chamada Keycloak, que dá para utilizar, inclusive tem um piloto funcionando, segundo o Denis, que está ali. E com isso, bom, mas esse é só um começo, porque lá no IC e no Hospital das Clínicas temos dois outros esforços paralelos que eu solicitei a eles que eles se integrassem para formar um testbed real, como se fosse uma rede paralela nossa em que a gente pudesse testar essas coisas, né? A integração mais completa. Não só com uma implementação única lá no CCUEC, mas fazendo realmente uma coisa de delegação, 3 unidades, IC, HC e CCUEC, para dar um pouco mais de exercício, né, um pouco mais de flexão nos músculos para esse tipo de coisa. Mas a ideia é montar, então, já tem uma implementação, um modelo de como fazer a integração de serviços, mas nós temos que fazer muito mais detalhado, tem que fazer testes para ver se a coisa realmente funciona, tem que fazer modelos fáceis para que outros administradores, outros desenvolvedores incorporem facilmente, mas a gente não pode fazer para tudo, mas a gente tem que cobrir os principais sistemas e plataformas em uso, e divulgar, deixar essa informação disponível para todo mundo, e aí fazer a campanha, a hora que a coisa estiver pronta, fazer a campanha de porta em porta para convencer os desenvolvedores da Unicamp afora para começarem a migração. Quer dizer, a gente tem uma ordem para fazer isso em um prazo de 2 anos, mas eu acho que ajuda muito a gente ir pessoalmente tentando convencer as pessoas, fazendo reuniões tipo essa, estendidas aqui do Contic, ou paralelas, chamando grupos específicos para participar, para a gente passar a lição, seja lá o que for, né? E assim a gente caminhar, conseguir atingir pelo menos, sei lá, 90% de todos os sistemas da Unicamp estarem, se a gente chegar nisso aí, eu acho que já dá muito bom, mesmo que a gente não chegue em 100%, como diz a ordem, mas a gente tem que ser realista, né? Alguma coisa vai sobrar. Então, mas é importante a gente tentar convencer as pessoas de que dá certo, de que é fácil implementar. Denis, você quer acrescentar alguma coisa? Na mesma linha que o professor Paulo Lício falou, né? Nós nos reunimos com o GT que o Paulo Lício citou e nós alinhamos, fizemos prospecção de soluções, né? Mas o objetivo é esse, a gente está
fortificando a questão da senha única na universidade, que é a base de dados do CIS e o LDAP, né? Várias unidades já utilizam, né? Então, o próprio CCOEC, a DAC, a DGA, a Prefeitura, o CIAC, né? Já usam em alguns sistemas, mas tem muitos outros sistemas que, ou por nós não conhecermos, ou porque não usam efetivamente essa base de usuários, né, para autenticar, que a gente vai estar fazendo uma enquete. A CGU vai mandar um ofício para cada órgão vai identificar um profissional de TIC para responder uma pesquisa na web que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer um inventário tanto dos sistemas de informação, quanto dos serviços computacionais de cada unidade, né? Se ele se autentica já no CIS ou no LDAP, ou se ele se autentica numa base local, e questões de que plataforma que é usada, que linguagem que é usada, né? Para a gente fazer esse inventário e fazer um planejamento de atuação junto com cada unidade, né? Para nós implantarmos essa autenticação centralizada numa base única, né? Para que tenha uma senha única realmente. O grupo já trabalhou, como o professor Paulo Lício falou. O interessante foi que nós prospectamos uma ferramenta e o grupo lá do IC e do HC prospectaram outras. E quando nós nos reunimos, nós falamos da ferramenta que nós tínhamos prospectado, que é o Keycloak, que por trás dele tem a Red Hat, né? Então é algo que é bom para nós. O William do IC já tinha mudado a opinião dele e ido para Keycloak também, né? E é uma ferramenta que vai ajudar a fazer integração com LDAP, com Active Directory, é baseado em protocolos OAuth, como o professor Paulo citou, né? E ela é baseada em Java, né? E como nós temos muitos sistemas aqui na universidade, nessa plataforma Java, em Java EE, a integração vai ser amigável para esses sistemas. Para os outros sistemas, a solução ela é extensível, ela tem vários adaptadores, né, para que ajude os sistemas de informação e os serviços computacionais a se integrarem nessa base de autenticação. Tá? Então, tem até formas de usar esse recurso, essa solução, por meio de JavaScript. Então, um sistema aí que não tenha nenhum tipo de aderência ao protocolo OAuth ou ao LDAP, né, ou Active Directory, um JavaScript, que é o mínimo que um sistema consegue aí, talvez se adaptar para passar a autenticar nessa base única. Tá? Nós estamos falando não apenas de sistemas de informação. A CAD A5, né, de 6/6/2017, ela diz sistemas computacionais, né, sistemas de informação e serviços computacionais. Deixa eu pegar aqui a colinha. Mecanismo de senha única para acesso em todos os seus sistemas computacionais. Então, vai envolver os sistemas de informação, sejam eles na web ou sejam desktop, mas também vai abranger a questão da autenticação nas estações Windows, nos computadores Linux, né? Rede Wi-Fi. Então, só para vocês terem uma noção, tem 4 frentes de trabalho. Uma que vai englobar, né, os sistemas corporativos, né, começando pelos aqueles que são web, depois vai passar para os que são desktop. Essa é a frente A. A frente B são os serviços computacionais, então é só a questão dos computadores Windows, né, os Linux, se autenticando nos Active Directories de cada unidade, e esses, por sua vez, batendo na base LDAP de senha única. Vai ter, o professor Paulo colocou isso também, e a gente estava com essa preocupação do LDAP contemplar algumas questões de papéis e permissões, e a questão de delegar atribuições. Então, o docente delega por um período algumas atribuições dele para a secretária, né? E uma outra frente que é a reformulação do portal CISI, que é onde você mantém sua conta de usuário, né? Então, tem 4 frentes de trabalho em andamento. Tá? Uma expectativa que se cria com esse recurso e o software, a solução que a gente está pesquisando, ela dá suporte, é a questão da single sign-on, que é você se autenticar uma única vez. Né? Então, por exemplo, você se autenticaria num sistema do centro de computação e depois iria para um sistema da DGA ou da DAC, que também estaria autenticado. Tá?
É uma expectativa que está por trás da questão da senha única que a gente vai procurar atender, tá? Lá no Centro de Computação a gente tem um projeto piloto em teste, em andamento. A gente incorporou essa solução num sistema nosso, o DIDA, que é o dicionário de dados, né? E ele é baseado em JBoss, Java, então foi uma integração amigável. E a gente já conseguiu fazer a autenticação única dele com uma outra aplicação de exemplo, né? Que a gente tem lá. Então, se autentica no LDAP, se autenticar numa aplicação, a hora que eu vou para outra eu não preciso me autenticar de novo, e vice-versa. Então, é um recurso a mais que a gente vai poder prover também. Tá? Então, é só para dar um status de vocês de como está o andamento. Mas vocês vão ser envolvidos, né? Principalmente a gente está trabalhando em conjunto com o grupo GT que já havia, né? As unidades vão ser procuradas e a gente pede ajuda de vocês, que muito provavelmente serão vocês ou outro colega de trabalho próximo, que vai participar da nossa pesquisa web, que vai fazer um inventário, né? Tanto para a questão da centralização dos data centers, mas para essa questão da senha única. Então vão ter perguntas lá sobre os seus sistemas, sobre os seus serviços computacionais, se eles já autenticam no LDAP ou não, em que linguagem que está, se é uma outra empresa que mantém. Isso vai dar subsídios para nós fazermos o planejamento e depois procurar vocês. Obrigado. Obrigado, Denis. Alguém tem alguma colocação? Uma dúvida? Vou reforçar aqui só o pedido do Denis, né, para uma atenção especial a esses levantamentos, porque as tarefas, principalmente as relacionadas à centralização e essa adoção em massa da autenticação centralizada também, precisa de planejamento para não trazer impacto negativo para ninguém, certo? Assim, a ideia é que a gente consiga planejar uma coisa em fases e que traga o mínimo de overhead para todo mundo e que funcione da melhor maneira possível. Então, esse levantamento vai ser importante para a gente entender o tamanho de cada unidade, o tamanho de cada sistema, quanto de recursos a gente precisa alocar para cada coisa e fazer um planejamento de tempo adequado também, né? Então, é essencial que a gente tenha as informações na mão para conseguir fazer um bom planejamento, senão vamos acabar tendo surpresas durante a execução do projeto em si. Ok? Bom, o próximo item é o 3.8, custeio da rede Unicamp. Acho que a Cleusa vai falar um pouquinho, né? O Queiroz. Eles têm uma planilha que eles vão projetar ali para vocês darem uma olhada. Bom, na verdade a Dani e o Queiroz fizeram um levantamento de todos os itens que compõem o backbone. Eles dividiram por organizações, né? E a gente fez, o que nós fizemos foi, eles fizeram esse levantamento, colocaram os valores de aquisição já atualizados, o ano de aquisição e quando ele deve ser trocado, né? Ou adquirido novamente. Então, no primeiro item são o que compõe o backbone. O segundo é o enlace da internet. Rede sem fio. Contratos de manutenção. Materiais de consumo, infraestrutura e RH. Para cada um dos itens. Então, colocou a quantidade existente, valor unitário, valor total. O que a gente classificou um pouco, o que é um custo fixo, do que é que tem que ser renovado, o ano de aquisição e quando ele deve ser refeito. No caso de pessoal, a gente está colocando também o plantão de sobreaviso de rede de segurança, que hoje não contempla. Não sei se vocês querem algum detalhe, mas o que a gente fez... Como é que eu troco?
Aí a gente fez um resumo com assim, uma prospecção de quanto que a Unicamp teria que investir ou manter, né, para a gente manter essa rede sustentável. Então, no quadro de baixo, né, a gente colocou ano a ano o quanto a gente vai precisar de recurso para manter essa rede em dia. E aí a gente identificou, né, que 2020 vai ser um ano extremamente importante para que a gente não perca o investimento que foi feito até hoje, né. Então, acho que é uma hora de se preparar para ver como é que a gente vai conseguir manter o nosso parque, né, o nosso backbone atualizado. Assim, então, os detalhes, a gente passa a planilha depois, né, para vocês ajudarem a absorver um pouco esses números todos. Se tiverem alguma... Eu acho que 2020 é onde tem a renovação dos equipamentos do backbone, né? Por isso tem esses roteadores, etc. Então, ali é uma situação delicada, porque provavelmente você tem que fazer uma aquisição em conjunto de todos eles, porque senão você nunca tem o backbone totalmente atualizado. Você tem que ter eles de forma compatível, provavelmente todos do mesmo fabricante, etc. Senão não funciona, não se conversam, não são compatíveis de serem ligados em conjunto. Então, ali, 2020 vai ser um ano meio crítico em relação à nossa rede, porque são os equipamentos mais caros, né? Vocês reparam a diferença de montante entre os anos em volta e o ano de 2020. Como eu já andei conversando até com o Queiroz sobre isso, não quer dizer que se chegar em 2020 e a gente não trocar tudo, a rede vai parar. Porém, os equipamentos têm vida útil, né? Então, assim, não vai parar tudo de uma vez, mas as chances de alguns deles começarem a dar problema vai crescendo exponencialmente a partir de 2020. Então, dada a atual situação financeira, eu acho que a gente vai pegar o resultado desse grupo de trabalho, apresentar para a CGU, para a PRDU, etc., para eles ficarem cientes, né, de que precisamos de um planejamento para 2020. Senão nós teremos surpresas desagradáveis aí com relação à nossa infraestrutura. Uma das coisas que são importantes nesse levantamento é assim, a manutenção dos roteadores do backbone. Então, com o contingenciamento, grande parte do recurso que nós tínhamos de partes anteriores eram usados para fazer essas renovações. Mas com esse contingenciamento, praticamente a gente ficou sem reserva alguma. Então, quer dizer, em alguns momentos, esses contratos de manutenção que têm que ser feitos, né, que a atualização de firmware, você, claro, se tem algum problema, consertar, etc., a gente não tem mais esse recurso no orçamento lá do CCUE, que era do Parte C, e algumas outras verbas que nós tínhamos. Então, é importante, né, isso aí levar para a administração, porque são despesas altas. O contrato de manutenção dos roteadores do backbone, se não me engano, são 340, 350 mil ao ano. Tá? É uma coisa bastante cara. E como o professor Sandro disse, né, não é que vai ter que trocar, mas um problema grave é a questão de segurança, né? Então, se você não tiver as atualizações de firmware sendo feitas regularmente, nós podemos expor a rede da Unicamp inteira, né, em determinada situação, a algum tipo de ataque, né? Então, até agora não tinha sido feito um levantamento dessa forma, e por isso, quando você precisava de dinheiro, você tinha que sair pedindo, tentando raspar aqui e ali. Então, o objetivo disso aqui é ter uma previsibilidade, saber quanto que as despesas serão realizadas e a gente poder ter essa tranquilidade que a gente pode contar com o recurso, né? Obrigado, Cláudio. Passamos então para o item 3.9, recomendações do grupo de trabalho para definição das políticas de uso da nuvem computacional Unicamp. Você quer colocar alguma coisa? Por favor, Paulo. Boa tarde. Na última reunião, nós discutimos 2 pontos, que foi
a normativa que foi aprovada, com a inclusão da proposta do professor Quinelato. E no caso das recomendações, as recomendações elas não chegaram a ser discutidas, elas foram apenas comentadas, né? E a CETIC achou melhor trazer o assunto novamente, porque essas recomendações elas tiveram alguns questionamentos por parte da área da saúde, né? E que vários pontos já foram tratados e já foram encaminhados, tá? Mas existem alguns pontos realmente de preocupação que foram colocados aqui e que o grupo técnico que tratou, o grupo GT de nuvem mesmo, entende que deveria ser colocado ações para realmente melhoria, né? Tem, por exemplo, a questão de expansão de portas, de backbone, a aquisição de infraestrutura de 10 GB, tem um item aqui, equipe central para projetos e manutenção de emergências em cabeamento, né, que foi solicitado pelo grupo para atender as unidades. Foi questionado a questão do plano de investimentos para manter o poder computacional, né. Estou lendo todos os tópicos para depois eu dar uma geral aqui. Hospedagem e colocation, definição de procedimentos para que as unidades de ensino e pesquisa possam contribuir para a infraestrutura da nuvem, identificação de custos de infraestrutura, a questão da nuvem, o fato da nuvem ser uma nuvem privada e ter acesso e ter a possibilidade de ter acesso externo a uma nuvem pública. Alguns pontos que eu acho importante que sejam esclarecidos. Bom, no caso a nuvem ela é uma nuvem privada mesmo e ela está configurada para poder acessar as nuvens públicas. Hoje o primeiro ponto atual de disponibilidade é o IaaS, que é Infraestrutura como Serviço, e que as unidades poderão fazer uso dessa estrutura. Caso haja a necessidade de fazer esse acesso externo, né, caso a Unicamp não tenha recursos computacionais, pode-se abrir uma frente para poder acessar e comprar esses recursos fora, tá? Por outro lado, entra a questão do fomento da nuvem, né? O fomento da nuvem, já coloquei isso em alguns pontos, em alguns grupos que a gente tem trabalhado, a nuvem ela não sobrevive apenas com recursos orçamentários, né? Para que ela possa ser utilizada por toda a universidade acadêmica, ela precisa de recursos de ensino e pesquisa. Tá? Vai ser aberto agora o grupo de trabalho para que esse grupo de trabalho possa definir a sustentabilidade. Tá? Alguns pontos que a gente já tem trabalhado, por exemplo, o AEL. O AEL tinha um recurso que ele ia fazer um investimento local, ou seja, ele ia comprar um storage, ele ia comprar servidores, ele entrou em contato com o centro de computação para poder fazer um colocation, instalar esses equipamentos lá. Houve uma conversa. Esses recursos eram da FINEP, houve essa conversa e nós conseguimos, negociamos, acordamos, que esse recurso fosse destinado à nuvem, né? Então esse recurso do AEL será disponibilizado para a nuvem, e o AEL terá os recursos computacionais que ele havia previsto. Parte desse recurso será compartilhado com a nuvem, né? Ou seja, teoricamente, nós fizemos uma conta aí de 25% do que estava sendo comprado seria disponibilizado para a nuvem. Talvez seja uma linha que a gente tente discutir dentro desse grupo de trabalho de sustentabilidade, para que realmente a gente consiga ter essa estrutura bem definida e com recursos suficientes para que a gente possa disponibilizar para as unidades. Bom, além disso, tem um outro questionamento aqui que foi colocado sobre a infraestrutura, quem iria bancar essa infraestrutura.
A reitoria ela está disponibilizando alguns recursos, esse da FINEP que o professor acabou de colocar, e nós havíamos planejado dentro do projeto Nuvem um custo inicial de 6 milhões e 100, mais ou menos. Nós gastamos em torno, todo o projeto, 4 milhões até agora, isso incluindo um valor que veio da FAPESP, que é a compra dos switches do core da rede. E agora, para a expansão da nuvem, a gente vai estar trabalhando com a ordem de 2,8 milhões, mais os 800 mil que foi disponibilizado agora. Esses valores já estavam previstos anteriormente, com exceção desses 800 mil, e nós estamos falando aí numa aquisição de aproximadamente 28 hosts. Tá? Isso dá mais ou menos uma estrutura de 560 cores, 14 tera RAM e 112 tera de disco, para poder atender as demandas de ensino, pesquisa e administrativo. O projeto de centralização, que a PRDU comentou agora, esse projeto ele vai demandar um bom recurso computacional, por isso ele está sendo priorizado. Nós não estaremos atendendo nesse momento nenhuma unidade de ensino e pesquisa. Tá? Atenderemos prioritariamente as unidades administrativas vinculadas à administração central. Isso é por quê? Porque nós não temos todo o volume de recursos necessários. Tá? E na expansão da nuvem, com esse volume que eu acabei de colocar, nós estaremos começando a atender administrativo, os restantes, e ensino e pesquisa. O projeto FINEP ele entra o ano que vem, certo? Provavelmente com aqueles 4 milhões que a gente já havia solicitado. A gente está prevendo aí a ordem de mais 42 hosts, né? Então, o que a gente coloca como um todo aqui? O projeto ele precisa ter um órgão gestor para poder fazer a gestão da nuvem computacional, porque todo mundo, por exemplo, nos últimos 2 meses, chegaram pelo menos 7 ou 8 ofícios no centro de computação de unidades de ensino e pesquisa pedindo o uso da nuvem. Né? E nós temos que ter um modelo de gestão para poder disponibilizar esses recursos. Né? E também para definir como essas unidades farão a compra, né, do recurso computacional. Né? Então, a ideia é que tudo isso seja definido dentro desse grupo de sustentabilidade agora que está sendo criado. Né? Pi, você quer colocar mais alguma coisa? Nós colocamos no documento que foi encaminhado pela área de saúde, nós respondemos todos os itens. Acho que a gente recaminha agora para o Contic para dar um encaminhamento para vocês. Ok? Acho que é isso. Posso dar uma sugestão? Está desligado. Eu acho que, para facilitar a vida de pesquisador quando vai fazer pedido, né, vocês poderiam ter algum tipo de cálculo canônico. Tipo assim, tantas unidades de processamento. Quando eu digo unidade de processamento, eu quero dizer core. Tanto de memória. Tá? Isso você tem que calcular pelo preço relativo, porque você tem que comprar. Quando você vai colocar aí, você pode ou aumentar esses componentes dentro do equipamento existente, ou pode exigir que novos chassis sejam comprados. Então vocês têm que ter uma unidade de troca que seja assim, genérica, que não seja uma máquina, porque senão a pessoa compra uma máquina. Não é para comprar uma máquina, ela tem que solicitar o recurso, e quando o recurso vier, desvia para vocês comprarem do melhor jeito. Ela compra o equivalente a X de CPU, Y de memória e Z de disco. E vocês fazem o melhor uso. Então, tem que ter uma moeda assim, meio fuzzy, sabe?
alguma coisa genérica, que não seja um servidor fechado. Para que daí o docente, aí vocês dão um valor, ó, hoje o custo do nó de processamento custa tanto, o gigabyte ou terabyte de memória RAM custa tanto, e assim por diante. Aí o docente, o pesquisador, na hora que fazer o pedido, ele vai colocar tanto disso, tanto daquilo, como orçamento do projeto dele. Quando vem a verba, ele repassa, vocês se viram. O gerente da nuvem se vira, o docente só quer usar o equipamento. Fica bem mais fácil. Não sei se é válido ou não, mas acho que a discussão inicial foi bem por aí, Paulo. A gente vai montar o grupo de trabalho, mas foi bem... Foi bem nessa linha. Acho que não tem muito jeito diferente de fazer, né? Você não pode ficar comprando máquina, até porque você tem que comprar o equipamento que expande a nuvem do jeito que ela é, e não dá para ficar comprando qualquer equipamento. Então, a ideia é ter crédito, né? Você tem um crédito lá e eu acho que existe vários modelos, né? Esse é um modelo, mas existe outras necessidades que a gente também identificou. Uma delas foi, por exemplo, você tem um projeto, um evento que vai acontecer que precisa de uma máquina virtual por 30 dias e custa, né? Então você compra os créditos para que essa máquina virtual fique no ar durante 30 dias. Outro modelo é um modelo que você tem um projeto de pesquisa a longo prazo, 2, 3, 4 anos, e que você precisa de várias máquinas virtuais ou de vários recursos computacionais, onde é mais fácil você fazer um investimento na nuvem, para que, lógico, estou dizendo no modelo atual, porque nós não temos nada. Pode ser que lá na frente o modelo não seja eficaz. Mas, pelo menos, a gente consegue fazer uma aquisição e o pesquisador tem esse recurso disponível, né, pelo período do projeto dele. Se ele não estiver utilizando, esse recurso pode ser disponibilizado para uso compartilhado para esses projetos que são mais rápidos, que não precisaria ter até custo envolvido, porque o projeto os demais projetos acabam pagando os menores projetos ou projetos que não têm recurso, né? Então, a ideia desse grupo de trabalho é fazer essa discussão, entrevistar pesquisadores que façam, que tenham recursos, FAPESP, FINEP e assim por diante, CAP, sei lá, para que a gente veja a melhor maneira de fazer esse modelo de sustentabilidade. A ideia é essa. Obrigado, Paulo Queiroz. Mas o modelo ideal é justamente esse, você de alguma forma converter recursos, recurso financeiro em recursos computacionais, porque de toda forma, uma coisa que a gente não deseja é que o data center, centro de computação, fique assim, esse pedacinho é meu, assim, eu não quero mais o projeto, vou levar debaixo do braço. Então, idealmente, é convergir para o que você propôs, você converter o recurso financeiro em unidades de processamento que envolve memória, disco, etc. Embora tenha esses casos que o Paulo falou, mas a gente vai se esforçar para convergir para isso. Vai ser um Bitcoin da vida lá que você pode usar para alguma coisa. Eu acho que essa parte é o mais comum, né? Eu, pelo menos, toda vez que eu tenho algum projeto de pesquisa, eu coloco lá X servidores, estações de trabalho, quer dizer, é normal, sempre tem servidor embutido. Então, a verba de servidor pode ser direcionada, ela é aprovada, tudo bem, saiu o projeto de pesquisa, imediatamente o docente repassa e deixa, porque daí, se ele compra, ele vai ter que cuidar da administração ou resolver localmente a administração. Assim, ele joga a bomba para o gerente da nuvem. Vocês cuidem dela. Eu dou equipamento, mas vocês têm que cuidar dele. Eu só quero usar. Ok. Temos ainda mais um grupo de trabalho aqui para um status, que é o grupo de composição do CONTIC, que é o item 3.10. O Sidney acho que vai falar um pouquinho. Boa tarde. Depois da última reunião do CONTIC, nós conseguimos fazer mais uma reunião com alguns membros, mas está todo mundo saindo de férias, o pessoal não ia participar dessa reunião, então a gente até combinou de esperar um pouquinho, então, retomar depois das férias de todo mundo, inclusive conversar um pouco com o professor Sandro também. Provavelmente na próxima reunião do CONTIC a gente já tem novidade já
a gente apresentar alguma coisa. Ok. Acho que isso encerra os itens do expediente. O Queiroz me lembrou aqui de um informe que a gente tinha esquecido. O ano que vem, o contrato do link de internet da Unicamp expira. Né? Na verdade, não é o da Unicamp. A Unicamp usa o link da rede Comep, que é gerenciado pela RNP. Certo? É um link da RNP. A gente sabe que esse link da RNP, o contrato dele expira em 2018. Então, nós já pedimos uma reunião com a RNP, eu, o Queiroz, a gente vai se reunir com eles em início de agosto, para ver qual é o status, porque até agora nós não tivemos notícia de renovação desse link. É um link que, se eu não me engano, é um link da Vivo, que depende de algumas concessões que a Vivo tem em relação a... Ela fornece o link, mas ela deve ter abatimento de imposto em algum lugar, etc. Então, é uma situação que a gente quer entender se isso corre algum risco de não ser renovado. Porque hoje a Unicamp não tem um link redundante. Então, se esse link some do dia para a noite, a gente fica sem internet. Não só nós, como CPQD, Eldorado e todo mundo aqui em volta que depende desse link que vem pela Unicamp. Então, a gente vai começar a investigar isso aí e trazer um status para vocês. Talvez até já tenha alguma notícia na próxima reunião, não sei ainda, vai depender de comandar essa reunião com a RNP. E a gente já começou a fazer levantamentos considerando o caso de termos que contratar um link redundante para se prevenir de qualquer sumiço, vamos dizer assim, do link da RNP. E seria um custo, num levantamento que a gente fez lá no centro, para 5 GB, né? Um link de 5 GB, o nosso pico hoje na Unicamp não passa de 3 GB, tá? De uso. E esse link custaria R$500 mil por ano, para a gente contratar um link redundante. Hoje a Unicamp não tem essa despesa, teve no passado, né? Mas depois que houve essa formação da rede Comep, a RNP passou a prover esse link, a Unicamp decidiu não ter um link redundante. Então hoje a gente não tem redundância nessa conexão. Seria uma despesa nova, R$500 mil por ano para ter um link contratado aí para a rede externa. Mas essa decisão tem que ser tomada com base no que vai acontecer com esse contrato da RNP. Tem nenhuma dessas empresas que forneçam link com demanda, com preço sob demanda, um custo fixo inicial e demanda, porque daí a gente teria o link pagando um custo menor e só quando precisasse. Não sei se existe isso no mercado. Então, nós fizemos algumas consultas com algumas empresas, tá? E essa modalidade nós ainda não identificamos, mas a gente vai ver se tem alguma coisa nesse sentido, né? Seria um jeito de não impor uma despesa muito alta para a universidade e ao mesmo tempo ter um link de backup. Esse preço de 500 mil, né, é um preço de lista, né, quer dizer, excluindo uma licitação, possivelmente vai ser mais baixo. Mas como as coisas na Unicamp demoram em volta de 1 ano para resolver, nós já estamos dando início a um processo de licitação, porque se lá em julho ou agosto, ano que vem, esse link for cancelado, não tem tempo para começar um processo. E a gente sabe que a Unicamp não faz mais essas contratações emergenciais, que é bastante complicado para quem participa, né, da até sindicância, etc. Então a gente está começando esse processo com mais ou menos 1 ano de antecedência, falando com a própria RNP e também dando início a um processo de licitação para esse link. Quer dizer, se lá, chegando perto, a gente vê que a coisa não vai acontecer, a gente já tem uma garantia que a gente vai continuar com o link próprio. Mas a gente vai ver essa alternativa, ver se existe. Se eu não me engano, nenhum dos fornecedores que nós consultamos oferece. Tá? Às vezes é o caso de pedir, para ver se eles sim, sim, é uma boa negociação, né? Ok, então, acho que agora a gente passa para a ordem do dia. Né? Temos um item na ordem do dia da pauta normal e temos um item que foi acrescentado como pauta suplementar porque só bem recentemente nós conseguimos resolver o problema do calendário
para as reuniões do segundo semestre. Então, esse acabou entrando só como uma pauta suplementar. Tá? Então, primeiro eu vou fazer o item 4.1 da ordem do dia da pauta normal, que é uma homologação de criação de domínio, né? Isso foi tudo conferido, estava de acordo com as regras que nós temos aqui na Unicamp. Queiroz, você quer dar uma explicação? Esse site foi solicitado pela Prefeitura e é um trabalho da gestão orçamentária e financeira do Planos Unicamp. GMD significa Gestão Matricial de Despesas. Então, estão criando um site para centralizar todas essas informações. Tá? Alguém precisa de mais algum esclarecimento? Posso colocar em votação? Por favor, Eduardo. É só um comentário que eu acho que seria oportuno incluir esse ofício da Prefeitura na ata, não? Como acontecia nas atas anteriores. Sim, isso aí foi uma falha nossa, tá? O ofício não foi incluído, está aqui comigo, mas a gente vai providenciar essa inserção. Hein? Ok, obrigado. Mais algum esclarecimento? Não? Então acho que eu posso colocar em votação. Colocando em votação o item 4.1 da ordem do dia, né? Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma abstenção. Bom, acho que agora chegamos na nossa pauta suplementar, que só tem um item, que é o 1.1, com o calendário das reuniões do segundo semestre. Esse calendário, nós não temos praticamente flexibilidade alguma aqui nas datas, já foi, na verdade, uma longa negociação para conseguir a sala, né? Então, essa sala está bem concorrida, a gente demorou bastante tempo de encontrar um conjunto de datas livres aí que a gente conseguisse fazer a reserva para as reuniões do CONTIC. Então, acabou ficando um horário padrão aí de quinta-feira às 14 horas, tá? Uma vez por mês aí, né? E a gente precisa aprovar esse calendário para todo mundo já ficar aí ciente, né, de quais são as datas das reuniões. Alguém quer fazer algum comentário? Então eu vou colocar em votação, né, o item 1.1 da pauta suplementar na ordem do dia, o calendário das reuniões ordinárias do CONTIC para o segundo semestre de 2017. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma abstenção, Fabiana. Bom, acho que vencemos as nossas duas pautas. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos então. A próxima reunião ficou para dia 24 de agosto, uma quinta-feira. Ok? Obrigado.